ouvir agora a palestra da doutora Luciana Ferreira Lessa. Ela vai falar sobre a importância da correta identificação do paciente de câncer de mama luminal e o impacto dos custos dos tratamentos no sistema de saúde. Como diretora médica do IMC do Rio de Janeiro, a doutora Luciana foi CEO do Texas Medicine Solution, comprada pela Nasdaq. Uau! Depois a senhora pode fazer um cheque aqui. Ela trabalhou na Unimed Rio, Golden Cross, Gama Saúde, entre outras, e ela tem um MBA executivo em saúde pela FGV, é cirurgiã, então eu não preciso nem dizer que ela é médica. E, para dizer que eu faço o que eu falo, eu vou dar alguns passos, vou embora daqui, porque não é para ficar sentado o dia inteiro no mesmo lugar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E algum dia nessa vida eu fui médica. Já faz algum tempinho que eu já não sou mais. Brincadeira, a gente nunca deixa a medicina e isso é um prazer e é fonte de norte da minha vida. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre identificação dos pacientes de alto custo e como a gente maneja esses pacientes da melhor forma. Thaísa falou lindamente, perfeitamente sobre tudo que eu trago aqui para a discussão, mas eu trago também algumas dores e alguns incômodos. A primeira grande incômodo, como a senhora mesmo falou, vendi a minha startup para a AFIA. A AFIA hoje é a maior formadora de médicos no Brasil. A gente tem a previsão que em 2035 a gente tenha 1.300.000 médicos e não sei se a formação deles realmente condiz com o que a gente pensa que é a melhor prática médica. E é essa um grande foco da discussão hoje aqui da minha palestra. Esses são os meus conflitos de interesse. E aqui eu vou falar bastante tempo do óbvio, que muitos de vocês já viram, mas eu gosto muito do mantra que o óbvio precisa ser dito. Isso aqui é um pouco da nossa divisão da cobertura médica hoje da ANS, tá? Então, a gente tem hoje a empresa como grande pagador dos planos de saúde. E a gente tem uma pergunta que, às vezes, é óbvia, mas o nosso colega médico está lá na ponta, ele, às vezes, não sabe quem que paga o que ele prescreve. E uma das coisas que eu falo bota esse mantra, o alto custo, quem é que paga? Você está no teu consultório, chegou um paciente particular para você. Ele é particular sem plano de saúde ou ele tem um plano de saúde? Porque se ele tiver um plano de saúde, ele tem cobertura, talvez, do que você vai prescrever. Se ele não tiver um plano de saúde, você direciona esse paciente para o SUS. Se você for um credenciado daquele plano de saúde, você vai mandar para o plano de saúde. Alguns tentam jogar ali para o SUS, e aí a gente tem a dinâmica do ressarcimento, que eu não vou falar aqui, e hoje também tem a política da coparticipação, que também é um outro imbróglio ainda não definido, como a grande maioria de vocês sabem. E a gente tem, quando a gente está na prática pública, o paciente tem direito ali o que está no SUS. Eu não vou falar de SUS hoje na minha apresentação, mas eu vou trazer para vocês um pouco da divisão hoje do mercado, como é que está. A gente tem hoje, a grande maioria das operadoras são medicina de grupo. E aí a gente tem um conflito aqui que começa a ficar um pouco desconfortável na prática médica, quando eu, como médica, vou fazer uma solicitação de alguma medicação. Por que eu estou falando desse conflito? A gente tem medicina de grupo e cooperativa médica, que a grande maioria delas, a grande tendência é a verticalização. Gente, eu estou com um eco aqui, tá tudo bem? A grande tendência é a verticalização. E o que acontece com a verticalização? Cada vez mais, o prescritor é funcionário de alguma dessas duas empresas, ou de uma cooperativa, ou de uma medicina de grupo. Então, ele tem ali, talvez, um conflito de interesse naquela prescrição, tá? Podendo ou não atender às necessidades do paciente. E aí, aqui a gente vai vendo como é que está a sinistralidade dentro das modalidades de operadora. João, cadê o João aí? Aí a autogestão, coitada, sempre sofre, né? Quer dar tudo de bom e de melhor para os seus conveniados, para os seus beneficiários, mas isso tem um custo bem relevante quando a gente está falando de sinistralidade.
E, obviamente, a medicina de grupo é a que tem a menor sinistralidade. A minha pergunta é, como é que a gente está segurando essa sinistralidade? Você está restringindo o acesso ou você está entregando a um menor custo a melhor terapia indicada para aquele paciente? É essa a pergunta em si dessa palestra. E aí, durante anos e anos, eu fui há alguns anos coordenadora médica da Unimed Rio e eu via, e continuo vendo até hoje nas consultorias que eu faço, a grande dificuldade de você prescrever uma medicação de alto custo. O médico ele não sabe prescrever, principalmente quando a gente fala de medicação que tem DUT. Por quê? Ele simplesmente manda aquela prescrição muito pobre num relatório médico, ele acredita que quem está do outro lado saiba, entenda e enxergue o paciente que está na frente dele. Eu falo isso milhões de vezes para os médicos que me escutam. O paciente, o auditor que está do outro lado, ele não está vendo o paciente que está na sua frente. Isso parece óbvio, gente, mas vocês sabem todos os dias o que é pegar um relatório médico e simplesmente você não ter ideia do que aquele cara está pedindo para que perfil de paciente é. Isso é tão óbvio, mas, como eu falei anteriormente, o óbvio precisa ser dito. E aí, o que é a grande diferença aqui? Primeiro, contar que esse médico faça um relatório detalhado. Segundo, que ele consiga trazer uma linha de raciocínio de utilização daquela medicação, onde ele tenha, no mínimo, a expectativa, olha, pretendo utilizar um planejamento terapêutico para aquele paciente. Quem está do outro lado da autorização consegue ver de uma melhor forma aquela solicitação. Você consegue ver para onde aquela pessoa está vendo. Como eu falei um pouquinho mais cedo da formação médica, hoje é impressionante o que você pega na auditoria, que você não consegue entender o que aquela pessoa está pedindo para aquele paciente. O paciente não é elegível àquela medicação, o paciente ele não tem menor perfil para aquela utilização, mas o médico quer porque ele viu num congresso uma linha escrita sobre aquela medicação para aquela possível patologia. A gente fala que isso é a congressite, né? Vocês vivem isso a cada pós-congresso. E aí é impressionante que o médico ele não é criado, ele não entende qual é o papel dele na saúde suplementar. Ele acha que o plano de saúde, assim como o SUS, paga tudo. Quando botaram que o U é de universal no SUS, gente, as pessoas acham que tudo tem cobertura. E traz essa mentalidade para o seu plano de saúde. E ele fala assim, eu pago. E não é bem assim, todos nós sabemos. Então, faz parte da minha palestra tentar minimamente educar esses meus colegas. E aqui eu trouxe um outro grande gap que eu identifico também quando eu vou prestar alguma consultoria, principalmente para serviços infusionais. Quantidade de NIP que a operadora recebe, porque o nosso paciente ele ficou perdido nesse primeiro trecho aqui, que é a prescrição foi gerada, vai para a solicitação para pedir autorização para a operadora, está faltando alguma coisa, ninguém avisa nem o médico prescritor e nem o paciente. E aquele processo fica parado. Quem que recebe a reclamação? A operadora. A operadora nem sabe que aquele paciente está querendo aquela medicação, aquele pedido não foi gerado, ele não entrou no sistema. Ele não veio aqui para a parte da operadora. Mas é ela que responde por não ter a solicitação atendida. Muitas das vezes o médico ele não tem a capacidade de prescrever de forma correta, o serviço infusional ele identifica isso, fala que está faltando documentação, um relatório mais completo. Essa solicitação fica parada, mas a culpa é da operadora que não autorizou. Então, acho que a grande maioria aqui já viveu esse conflito. E aí, dentro dessa realidade, o que é o rol? O rol é somente o que a operadora é obrigada a pagar. O rol ele nasce simplesmente para você ter uma expectativa de obrigatoriedade de cobertura. O médico ele acha que ele pode pedir tudo no mundo. E ele faz isso. Só que ele não tem noção que o dinheiro ele é finito, que a gente tem que ter uma redução. E aí, o que acontece?
a gente começa a ter a quantidade de conflito que a gente tem. Hoje, eu acho que posso pedir tudo, vendo isso para o meu paciente, e, na realidade, a gente não é bem assim, tá? E aí, qual é o papel do auditor? O papel do auditor, em muito, já passou da contenção e norteamento do custo de uma operadora. Hoje em dia, o auditor ele é o grande mediador de conflito. E, principalmente, ele é a pessoa que eu conto hoje para ter a melhor prática em saúde. A gente sabe, em determinadas operadoras, o que acontece hoje com o auditor, onde o auditor ele é cada vez mais pressionado por uma redução extrema de custo e acaba a medicina sendo... a saúde sendo jogada um pouquinho de escanteio porque a gente tem uma pressão muito grande para reduzir o custo. E aí a pergunta que eu faço é: o que é o custo de verdade? O que é economia dentro de uma operadora? É realmente você estar ofertando o que é de menor valor, de menor custo para aquele paciente, ou o que realmente é eficaz para aquele paciente? E isso, será que todo mundo tem a percepção? Hoje, dentro de uma operação de operadora, as coisas são muito fragmentadas. A autorização chega de um lado, tem o faturamento e tem a auditoria na ponta. São poucas as operadoras que botam essas 3 operações juntas para conversarem e alinharem os desfechos. Então, é muito comum, às vezes, o que está na autorização não ter ideia do que está acontecendo lá na auditoria da ponta. O que você está vendo, o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Ou o faturamento ele está totalmente desalinhado com o que está sendo autorizado. Isso é muito, muito, muito comum. E aí, gente, o que eu falo, o que é a DUT? A DUT ela serve não só para padronizar os eventos, mas principalmente para a proteção do beneficiário. Eu, como vocês todos aqui, a grande maioria, espero, é um beneficiário de um plano de saúde. Então, a gente tem a DUT também como um padronizador do que o beneficiário tem direito. Então, é importante a gente ter ideia de que precisamos limitar custos, mas também eu preciso ofertar o que há de melhor para o meu paciente dentro daquilo que está dentro do SUS. E aí, aqui, eu vou fazer uma dinâmica rápida. Qual é a especialidade mais custosa dentro de um plano de saúde? Qual é a especialidade que a senhora acha que é mais custosa? Chute. Cirúrgica? Oncologia? Vai ser o quê? Qual é? Neuro? Gente, eu não estou falando por evento, estou falando em tudo, todo o custo. Quando a gente junta todos os custos de uma operadora, o que é mais custoso? Ortopedia? E aí a gente vem aqui. Ficou muito, muito pequeno, mas a gente está falando de incidência e prevalência. O maior custo de uma operadora sempre vai ser clínica médica, gente. É o que aparece mais. A gente tem como custo global... aqui eu estou falando do custo geral. Aqui, o que sempre aparece mais é o que vai onerar mais uma operadora. E a gente sempre bota no mindset assim, aquele medicação é muito cara, vai quebrar a operadora. Gente, se ele for muito bem indicado para o paciente, que realmente deve ser, talvez ele esteja diminuindo um custo de internação. E aí, esse custo evitado, a gente não tem clareza. O auditor ele não consegue fazer essa métrica, ele só vê o que chega ali. E muitas das vezes, quando tinha um caso na Unimed que era muito custoso, eu chamava o médico prescritor e falava, você sabe quanto é que isso custa para a operadora? Às vezes, o médico que está prescrevendo não tem ideia de quanto aquilo ali custa, ele sabe que é caro, mas ele não tem noção do quanto é caro versus o que ele poderia estar prescrevendo. E essa é a dinâmica que eu queria trazer para vocês. Mas, assim, só o spoiler, tá? Oftalmologia custa pra caramba, tá, gente? A gente está falando de oncologia, mas olha onde está a oftalmologia. Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmo remunera por cada olho. Todo brasileiro tem 2 olhos, né? Então, é mais uma vez o óbvio que precisa ser dito. E aqui são os custos por categoria. A gente está falando de internação, é o maior custo, exame, consulta médica, as terapias. Lembrando que exame tem uma operadora, uma seguradora, não sei se vocês já souberam, que a partir
De 19 pedidos de SADT, 19 itens de exame laboratorial, ela pede para você ir na segunda vez no laboratório. Já soube de fontes diretas que isso já gerou uma confusão muito grande, porque ela pede para o médico fazer um relatório da condição de saúde do paciente, só que aquilo ali é totalmente legal. É essa mesma. Isso é totalmente legal, por quê? Porque está ferindo a lei do sigilo de saúde. Você é obrigado a preencher um relatório, porque você condiciona esse relatório com os dados do paciente à autorização do pedido dele. Então, o paciente é obrigado a dizer o que tem para a operadora para poder fazer o exame. Então, assim, e cadê o nosso CFM atuando numa obscenidade dessa? Não existe. Mas já soube de fontes internas que houve uma economia significativa, porque a grande maioria dos exames passam de 19 linhas de SADT. Ninguém quer. Ninguém. Não, deixa, Helena, eu estou aqui. E aí a pergunta é, o que é realmente caro? É o tema que a gente vem discutindo, que a Thaísa citou aqui um pouquinho antes. O que é caro dentro do sistema? É você dar uma terapia específica? Ou é você manter um paciente tomando alguma coisa que ele acha que está funcionando, mas ele está descompensando daqui a 3, 4, 5 meses na frente e ele vai ali para aquela linha de internação? O que é barato? É você dar qualquer coisa e satisfazer uma família que tem, meu pai, minha mãe tem uma terapia, está fazendo alguma coisa, ou realmente está tratando esse paciente? Então, aqui, usar o recurso de forma eficiente é muito complicado. O auditor ele fica entre a cruz e a espada. Eu falo que, às vezes, o auditor ele salva muito mais até do que o médico assistente. É só para contar uma história. Quando eu estava na Unimed Rio, um familiar de uma grande atriz global, a avó dela, e o irmão dela é um grande advogado no Rio de Janeiro, chegou pedindo uma implantação de um sistema na coluna dessa avó. E aí eu, como médica, falei, não, ele não vai porque ele tinha todo, o pedido estava certinho, porque o 71 ele pede de uma forma, né, elegante. Só que ele era um anestesista, especialista em dor, ele não tinha nenhuma formação de coluna. A gente deu um jeito de tentar e conseguimos negar o pedido dele. No final, o que aconteceu? Entrou com liminar, ganhou. A avó foi para o CTI, o eletrodo foi muito mal implantado e ela faleceu. E foi um caso assim, bem emblemático lá no Rio de Janeiro. O que acontece? Eu, como auditora, tentei desviar e mudar esse curso. Pena que o judiciário não deixou. Lembrando que o auditor, muitas das vezes, ele ajuda, sim, a um melhor desfecho, porque ele tem uma visão muito macro. Ele consegue olhar a quantidade de desfechos que ele está vendo ali em cada evento. E qual é o caminho que o beneficiário tem? Eu botei aqui só como ouvidoria do plano de saúde, porque a grande maioria vai ou para o judiciário ou abre o MANIP, mas, principalmente, viu que vai dar conflito, o auditor tenta solucionar isso, traz para perto aquele conflito e tenta direcionar da melhor forma, fala com o médico assistente, fala através da auditoria, fala com o beneficiário, tenta desviar e solucionar esse conflito, porque é melhor para o sistema. E aí, mais uma vez, falando do Código de Ética Médica, que a gente, todas as vezes que for solicitar uma alteração, e eu já fiz isso inúmeras vezes, mas peça para o médico mandar uma nova prescrição. Não peça só no telefone e fique ali achando que o conflito foi solucionado. Não. Teve troca de medicação, peça para o médico assistente enviar uma nova prescrição. E aí é isso, gente. Trazendo cada vez mais a responsabilidade na ética da auditoria, atenção à evolução e os desfechos, mas, principalmente, a gente tem que entender o que é custo de verdade. Às vezes, o que é caro naquele primeiro momento sai muito, muito, muito mais caro se você não fizer uma terapia adequada para aquele paciente. E eu falo que todos nós somos responsáveis pela melhor prática em saúde. Eu falo que
eu vou ser paciente em algum momento da minha vida e eu espero que eu tenha acesso ao que realmente vai fazer, vai mudar o meu desfecho e não o que é barato para mim. É isso, gente. Muito obrigada. Malhação, a gente comeu muito nesse café da manhã, né? Pela sua apresentação. Porque, primeiro, eu achei a apresentação dela de utilidade pública. Ela deu uma aula sobre economia da saúde. Ela não falou sobre o tal câncer de mama luminal, mas também não tem importância. O que ela deixou claro, e eu acho que a gente não pode perder isso de vista, é que, assim, todo mundo que está nessa sala é beneficiário do SUS. Se usa o SUS ou não, se tem plano de saúde ou não, isso é outro assunto. Mas o importante é lembrar que nós somos todos beneficiários do SUS. Agora, pensando no Congresso de Auditoria e pensando numa coisa que foi colocada ontem, e meus parabéns por dizer isso, nunca tinha pensado nisso, ela menciona o auditor como um mediador de conflitos. Tá bom, eu não falo mais isso. Mas, assim, é esse papel que vai fazer com que o auditor não seja substituído. Se o auditor for só um olhador de papel, jogar o protocolo em cima, isso aí a faz. A hora que o auditor vai começar a pensar em mediar conflito, e ele assumir a inteligência para fazer isso, aí nós vamos ter uma possibilidade de sobrevivência. A outra coisa que eu fiquei assim, outro assunto de utilidade pública que a senhora levantou, foi a questão da formação. Não é só a formação do médico que eu discutiria hoje em dia, hein? É a formação de todo e qualquer profissional de saúde para não entrar nas outras áreas. É que na área de saúde dizem que eu entendo alguma coisa. Também fiquei um pouco nervosa com a questão dela, quer dizer, no comparativo, tudo bem, a medicina de grupo tem a menor sinistralidade. Agora, 75% ser baixa, E a outra coisa, aquela visão de onde estão os custos, em que tipo de especialidade, nós estamos tendo uma aula de gestão de estoque, que assim, gestão de estoque ABC. Quer dizer, se você controla algumas dessas especialidades que não são as mais frequentes, mas são as que gastam mais por procedimento, a vida é mais fácil do que se você controlar o consumo de dipirona. Né? Mas que a dipirona é cara, e a gase também. Então, isto posto, há perguntas, senhoras e senhores, considerações? Eu ia perguntar se ninguém ficou incomodado, ansioso, deprimido com as questões que a doutora Luciana apresentou. Oi, doutora, bom dia. Bom dia. Eu falei cirurgia porque eu sempre fui auditora de órteses e próteses, materiais especiais, eu sei quanto é caro isso, né? Mas você mencionou a clínica. Uma das coisas que às vezes eu falava, até para o Paulo Rebelo, eu disse isso quando ele era diretor da ANS, é que a consulta deveria sair da operadora de saúde. É uma opinião minha. Você já viu na sala de situação da Unimed quanto é de consulta que se gasta? E aí o que é que ia acontecer? Ia igualar, não tinha esse negócio, consulta de R$800, consulta de 1.500, e também os médicos iam ser mais acessíveis para fazer as consultas, porque hoje, para você pedir uma consulta de um endócrino de certas especialidades, é a coisa mais difícil. E se tem plano de saúde, é assim, uma vez por mês, 2 vezes por semana, é que eu atendo o plano, o resto é particular. Então, seria uma coisa mais acessível, menos onerosa, e eu acho que seria mais viável, porque aí o médico ia pedir realmente o que é necessário, porque a gente sabe que os médicos, você citou a operadora que faz isso, eu sofro, porque meus netos e meus filhos têm essa operadora. E toda vida que sai de uma consulta, a médica já está, 2 horas de consulta, já está entrando na outra, ela não faz o relatório. E a gente fica ligando para a secretária. Ele não vai poder fazer os exames de sangue se você não fizer o relatório. Então, é uma coisa inédita isso.
Essa operadora tem mais ou menos uns 9 meses que começou a fazer essa gestão da solicitação de exames. Eu ainda não entendi como isso não criou um burburinho maior, porque para o beneficiário é um plano caro. Geralmente, quem tem acesso a esse plano tem uma boa rede, uma boa cobertura. É impressionante como isso impacta na operação. O paciente ele fica estressado porque o médico não faz aquela solicitação, aquele relatório, é um relatório extenso, e tem que ser dentro do formulário deles, o que é surreal, que não é um formulário validado pela ANS, é um formulário que eles criaram, com itens que eles criaram, expondo o prontuário e a vida médica do paciente. Em 24 horas, você não perde a validade. Então, eles te mandaram, o médico tem 24 horas para responder. Isso é exatamente você estar cerceando o direito do paciente ir fazer o exame laboratorial. O que está acontecendo? Tem paciente que está pedindo para selecionar em duas solicitações. Você acha que essa operadora ela está economizando agora, mas vai chegar num outro ponto que ela vai continuar gastando 2 vezes ou mais, porque ele vai 2 vezes ao laboratório. E isso é complicado. Sobre o custo, naquele custo ali, o custo geral, não, ali dentro daquele custo das especialidades, não está distinto consulta ou não. E aí eu acho que é importante, assim, o título da palestra da doutora Luciana era correta identificação do paciente, etc. No caso, pelo que nós estamos discutindo, é a correta identificação da operadora de saúde. Tem alguma outra questão? Pronto, ali no fundo, por favor. E, de novo, depois da colocação do nosso colega, para quem eu vou pedir que se identifique, por gentileza, corretamente, a gente passa para a próxima palestra da manhã. Bom dia a todos, meu nome é Wanderson, sou auditor, trabalho na parte de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. A gente vê que, que nem a senhora mesmo disse, tem as DUTs, mas também a gente vê que muitas vezes os pacientes das operadoras, a gente trabalha com 2 tipos de pacientes. Aquelas pessoas que têm um vínculo empregatício e acabam recebendo o convênio perante a empresa, e aquelas pessoas que arcam com o seu convênio. Muitas vezes, nós nos deparamos, principalmente lá na nossa região do interior do estado de São Paulo, ali pela região de Jabuticabal, Ribeirão Preto, ali, que os pacientes deixam de procurar o atendimento perante as operadoras de saúde e vão para o Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes ele sai do Sistema Único de Saúde, muitas vezes com o medicamento. E a gente também nos depara, que nem a senhora falou, qual é o que gasta mais, principalmente na minha área da hemodinâmica, porque uma vez a gente se deparou de uma troca valvar com uma prótese, a Melody, que ela custava R$500 mil. A operadora, ela negou a prótese Melody, era um paciente que ele tinha um convênio, ele saiu da operadora de saúde e foi se tratar num hospital público lá no HC Ribeirão Preto, aonde o Sistema Único de Saúde arcou com essa prótese. Depois de todo o tratamento do Sistema Único de Saúde, houve a judicialização, aonde a operadora ela não arcou com a sua obrigação perante aquele paciente. Então, o judiciário teve que intervir. Então, existe as DUTs, mas a gente muitas vezes esquece de colocar o paciente do outro lado, porque muitas vezes ele teve que sair de um lugar onde ele tinha o plano para ir para o SUS, né, saiu da operadora para ir para o Sistema Único de Saúde. E quem ficou onerado com isso foi o Sistema Único de Saúde, e ele sempre vai Tem ficar. o ressarcimento. Se isso for coberto, tem o ressarcimento ao SUS. Claro que, obviamente, o ressarcimento ele demora muito tempo para ser pago, ele não é o mesmo valor do que a operadora pagaria, a gente sabe disso, mas o ressarcimento está aí para tentar fazer uma compensação disso. Mas, com certeza, você está certo que quem teve a maior dor foi o paciente. Não foi a operadora. O SUS ele também sofreu um pouco, porque esse gasto podia estar sendo utilizado num paciente que não tem cobertura da saúde suplementar, mas é complicado. É complicado você ser paciente no Brasil hoje. Muito obrigada, então, à doutora Luciana.
Vamos aplaudir. Tem fotografia, eu sempre esqueço. E nesse ínterim, eu ainda vou, antes de proceder ao convite dos nossos próximos 2 candidatos, não, dos nossos próximos conferencistas, eu ia brincar com a doutora Luciana e depois eu resolvi me abster, depois dessa pergunta, porque ela tinha falado no começo que ela não ia discutir muito o ressarcimento ao SUS, no que faz muito bem, porque isso é um assunto grave, né? A judicialização também. Agora, só para deixar constar, quem pagou, a maior dor foi do paciente, mas quem pagou isso tudo fomos nós todos, porque é o nosso santo imposto que a gente paga em qualquer coisa que faz a cobertura desses procedimentos. Então, muito obrigada, parabéns, doutora Luciana. Eu continuo dizendo que isso foi de utilidade pública.